Hoje o nosso Empreenda Santa Catarina vai fazer um passeio por uma região maravilhosa da Serra Catarinense que chama-se Urubici, grande município da nossa serra, porque hoje a gente vai mostrar também para você um mercado que, claro, na Serra Catarinense já é bastante conhecido, mas não tanto aqui por todo o estado de Santa Catarina, né? Nós vamos mostrar uma região que se produz muitas trutas, exatamente. E, claro, tem um visionário, um empreendedor lá de Urubici que conseguiu ver esse mercado e apostou bastante. E, claro, vamos conversar também com uma consultora para entender um pouco mais sobre esse turismo de experiência, turismo gastronômico na Serra Catarinense. Então fica com a gente que o Empreenda Santa Catarina está só começando. Olha, esse passeio que a gente vai fazer junto com você agora na Serra Catarinense, em Urubici, esse empreendedor, ele viu realmente um grande potencial de negócio com as trutas, né? Ele comprou uma propriedade onde já tinha uma produção de trutas e olha só o que aconteceu hoje. O que está acontecendo ainda nesse grande negócio? Veja só. Em meio às belezas naturais da Serra Catarinense, um empreendimento que chama a atenção por sua especialidade, a truta. A região de Urubici é destaque na produção do peixe e foi essa iguaria que inspirou os sócios Ricardo e Adriano a investirem no turismo de experiência e abrirem a Casa Negra Trutaria em 2019. Quando a gente pensou em como oferecer essa experiência em truta, a gente pensou, bom, a gente vai trabalhar só com peixe, a gente já vai, até na criação do nome do restaurante, a gente já criou Casa Negra Trutaria. Porque focado realmente em uma experiência com truta. Quando a gente chegou na Serra, muitos restaurantes ofereciam truta, mas eram muito tímidos em oferecer a truta. Com esse potencial de mercado em mãos, os sócios seguiram algumas metodologias para garantir aos clientes uma boa experiência. Então a gente criou o nosso menu, que é baseado em uma sequência de trutas, onde a gente oferece 3 opções de entrada, a pessoa vai chegar, tudo preparado na hora, então a pessoa escolhe a sua entrada, ela recebe a bebida, ela tem um tempo para ir apreciando e em alguns minutos a gente está servindo o prato que é preparado 100% na hora. E para incrementar os pratos e a experiência oferecida aos clientes, o menu conta com outros produtos famosos da região. Não só a truta, é claro, mas o pinhão que a gente tem aqui na Serra, os vinhos catarinenses, as cervejas artesanais, ou seja, a agricultura que tem muito rica aqui na nossa região. Então, tudo isso traz como um contexto uma bela experiência para a pessoa que vem no nosso restaurante Casa Negra. Além das técnicas de cozinha, uma vantagem no ingrediente principal. As trutas são criadas aqui mesmo, do lado do restaurante, que fica dentro da fazenda Trutas Hélio. A gente comprou a criação de trutas do professor Hélio, é uma criação, a segunda maior criação do Brasil. Mesmo com a pandemia, a gente sobreviveu, a gente teve muitos clientes, muita procura, muita demanda, e eu acho que é aí que o Casa Negra realmente tomou força e teve um impulso gigantesco. Hoje a gente está recebendo aí muitos clientes que vêm pela experiência de apreciar uma truta dentro de um criatório de truta, ou seja, é praticamente a truta que sai do tanque para a mesa. Mesmo com os bons resultados, Ricardo destaca que é importante ficar de olho nas novidades do setor e seguir implementando melhorias. O turismo de experiência, ele está, eu diria que ainda começando aqui na região, as pessoas estão aprendendo sobre isso, estão buscando cada vez mais conhecer sobre isso. Inclusive a gente tem como proprietários, a gente viaja no estado e fora do estado para ter essas experiências, para conhecer o que o pessoal está oferecendo e trazer cada vez mais. E não só a gente como investidores aqui em Urubici, outras pousadas, outros restaurantes têm buscado cada vez mais oferecer um turismo de experiência para o turista que vem para a Serra Catarinense. Que delícia, né? Muito bacana também as imagens lá da Serra Catarinense, Urubici. Se você quiser participar desse turismo de experiência, é uma boa pedida.
Então agora a gente vai conversar com a consultora do Sebrae, que é especialista justamente em turismo gastronômico e também dessa experiência bacana, né? Uma experiência gastronômica, que é a Bianca Antonini, mais uma vez aqui presente no nosso programa. Tudo bem, Bianca? Como é que você está? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina, mais uma vez, né? Pode sentar então, pode sentar. Obrigado pela tua participação aqui. Bom, a gente viu aqui nesse VT, essa matéria, que a região lá, claro, é uma região muito bonita, e que virou também um potencial turístico muito grande, né? Essa questão de você aliar o turismo, a viagem, com a gastronomia também é uma tendência? É uma tendência, né? É uma harmonização perfeita para quem gosta, né? Natureza, com um turismo totalmente voltado, né? Para lazer, entretenimento, junto a um espaço aberto, com bons vinhos, uma gastronomia temática da Serra. É um encanto, né? Uma experiência inesquecível. Eu imagino, né? Agora, o Ricardo, no caso, ele passou também por várias consultorias, né? Para poder chegar nesse patamar em que ele está hoje. Como é que foi isso? Sim, é uma empresa que tem todo um potencial diferenciado ali na região, porque é onde a gente vê toda a criação da truta, né? Então, quando tu come, tu queres ver de onde é que é a fonte desse teu alimento. E eles geram essa oportunidade para a gente, né? Tanto turistas quanto a comunidade. E eles têm um espaço onde a gente faz as visitas técnicas e depois leva para os restaurantes. Ah, entendi. Então, tudo isso já foi pensado, né? Já. Quando a gente trabalha nos festivais gastronômicos, a gente já faz até uma missão de jornalistas, né, de blogueiros, de influencer, para que divulgue todo esse início, meio e fim do processo da truta. Então, a gente tem a fonte desse produto, como é que ela vai chegar na mesa do consumidor. E aí vem os chefes com a criatividade, o encanto, né, a riqueza que eles têm de transformar um produto com diversas preparações e sabores. A gente até mostrou aqui já em outro programa, quando a gente fala, por exemplo, de produto colares, de outros tipos de pizza, por exemplo, crepes, etc. Quanto mais você cria formas novas de apresentar esse produto, melhor para se diferenciar também no mercado, né? Ela fica mais atrativa, porque o cliente ele não quer mais uma truta grelhada, né? Ele quer uma truta com diversos tipos de molho, com diversos tipos de tempero. Ela fica também, a relação dela com o doce, né? Os agridoces misturados com a truta, porque como a truta não é de água salgada, é de água doce, tem gente que não imagina a experiência de sensação, de expectativa de sabores que vai gerar. Claro. Então, como é um peixe, mas de água doce, é uma riqueza A gente tem o livro de trutas, a gente tem vários restaurantes, todos eles têm oferta de truta, de diversas formas de preparo. Então, os chefes, em cada festival, eles têm a missão deles, né? De gerar um novo sabor, um novo prato promocional. Eu já vi aquelas trutas recheadas também, eles abrem a truta e recheiam também, né? Ela é recheada, ela é grelhada, ela é empanada com, né, para alguma preparação mais específica, com os molhos, em recheios. Que então, coisa. a gente tem uma infinidade, grande. Hoje que a gente... Quantas trutas eu já provei? Nem sei de tantos tipos de sabores, né? Você já fez um tour lá pela Serra Catarinense também? Sim, a gente acaba fazendo visita, né? É uma consultoria individualizada em cada empresa para fazer a mobilização para adesão ao festival. Certo. Então, isso gera para a gente, né, uma experiência gastronômica. Sim. De experimentar as trutas antes de serem lançadas no festival. Agora, não é só de Urubici? Tem toda a Serra Catarinense ou só Urubici também? Olha, toda a Serra Catarinense, a truta é o nosso produto local com maior marketing de atratividade. É o carro-chefe mesmo, né? É o carro-chefe, mas a gente tem, né, o pinhão como mais força ainda também, de marketing, verdade. O pinhão. Então, é a truta, o frescal, as frutas, né? A gente tem o potencial da uva, porque é a área das vinícolas de altitude. Então, as maçãs também, as maçãs, a truta é um dos marketing atrativos, que foi colocado como o tema do festival. Ah, entendi. Então, por isso que ela tem uma força, né, de marketing estratégico. Que bacana, hein? Agora, claro, quando a gente ouve falar de Serra Catarinense, a gente sabe que lá tem grandes paisagens muito bonitas, tem a Serra do Rio do Rastro, os cânions lá também, mas ainda nem todo mundo em Santa Catarina, ou no Brasil talvez, não sabe que lá tem esse turismo
gastronômico, já de experiência gastronômica, né? Quer dizer, isso é uma tendência lá na Serra? Foi um crescimento que a gente vem fazendo, né, projetos, assessorias na região há mais de 20 anos, mais ou menos. Só. Que é onde a gente identificou esse crescimento através de estabelecimentos. A gente tem um turismo mais organizado, sustentável, então todo esse potencial de atrativos de natureza e com guias, né? São atrativos que têm um guiamento. O número de hospedagens, de meios de hotelaria, são pousadas de charme, então o Airbnb tem muita oferta que antes não tinha, porque quando dá neve, todo mundo quer ir para o destino. Ah, sim. No e inverno... faltava ocupação hoteleira. Exato. E, em paralelo, todo o crescimento de estabelecimento de alimentação. Então, tu tens todas as temáticas hoje e abertas, que a gente também, às vezes, ia trabalhar, não tinha nem estabelecimento para jantar. Então, hoje a gente tem esse crescimento evidente. Tanto a festa da truta, né, o Festival de Truta, Fenatruta, quanto o Festival da Maçã, quanto o Festival de Vinhos, a Vindima, são 3 atrativos que desenvolveram o potencial do destino. Olha só, que bacana. Então, quer dizer que hoje a Serra Catarinense, o ano inteiro, ela tem atrações, né? Não é só no inverno. A sazonalidade, ela diminuiu muito. Até para vocês imaginarem, no verão, as pessoas querem passar carnaval, verão na Serra. Olha só, tem isso também. Porque está mais estruturado, está mais organizado. Quem quer a fugir divulgação, um pouco, né, daquela agitação. Para fugir da agitação. Que legal. Então, é o potencial do turismo de experiência, é um turismo de gastronomia, é um turismo de lazer, é um turismo de aventura. E que a gente consegue hoje atender em qualquer época do ano. Que bacana, ótimo. Então, olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre como se forma esse turismo de experiência, que pode ser não só na Serra Catarinense, mas em várias regiões aqui do nosso estado. Então não sai daí que a gente volta já já. Hoje a gente está fazendo um passeio aqui pela Serra Catarinense, mostrando um pouco esse turismo de experiência, que não é só com grandes paisagens, né, bonitas e tal, mas é também aquela experiência gastronômica, que é, claro, um complemento desse turismo de experiência de visual bacana, como tem, claro, a Serra Catarinense. Eu estou aqui com a consultora do Sebrae, que é especialista nessa questão de turismo, né, de experiência, turismo gastronômico, que é a Bianca Antonini. Bianca, agora há pouco a gente estava falando justamente sobre essa valorização, né, desse produto local, quer dizer, você tem a truta, as maçãs, os vinhos e tal. Vocês conseguiram, acho que o estado de Santa Catarina e a região da Serra Catarinense conseguiu realmente estabelecer esses nichos, né? Você tem várias cidades que uma complementa a outra com esse turismo de experiência. Me fala como é que é um pouco desse trajeto que as pessoas podem fazer. E essa união dessas cidades, esses produtos, que encanta cada vez mais os nossos turistas. É verdade. Porque tu passa por Urubici, nós temos as pousadas, o Festival de Truta, a gente tem pontos turísticos onde o turista acaba se encantando já naquela primeira chegada na região. A gente tem os piqueniques na natureza, nas vinícolas, aí tu vai para São Joaquim, onde em um dia tu consegue fazer 3 vinícolas, porque são muito próximas, então facilita o deslocamento, então o tempo acaba beneficiando. Tu tens o potencial da maçã em São Joaquim, depois tu vai para Bom Jardim da Serra, que tem o outro potencial da Serra do Rio do Rastro. Então o turista fica tão encantado que em 2 dias ele faz uma programação tão intensa que ele acaba falando, 2 dias é pouco, porque parece, né, uma cidade. Mas a riqueza que a gente tem na nossa serra, ela se vende não só pelo inverno, pela neve, mas pelos produtos de gastronomia, pelo potencial de turismo. Só que a gente sempre recomenda um turismo organizado, acompanhado por um guia ou, né, pelas indicações de profissionais que a gente tem na região para te dar um suporte. E isso é importante a gente deixar claro também que um tempo atrás, até acho que 11 anos atrás, quando teve lá em 2013 aquela grande nevasca, né? Que todo mundo achou maravilhoso, aí ficou aquela coisa, não, todo mundo corre para a serra só no inverno porque vai ter neve. Mas hoje em dia isso mudou bastante, né? Justamente por causa dessa experiência nova. E era bem essa proposta. A serra só se ia no inverno. Sim. Hoje a gente tem o ano inteiro turistas,
Né? Até tem turistas que dizem, não gosto de ir no inverno porque está muito cheio, ao contrário agora. É verdade. Vou até no verão, que é uma época de baixa temporada, mas ao mesmo tempo tem toda a riqueza. E tu vai beber um bom vinho, tu vai comer uma boa truta num restaurante de alta gastronomia, com profissionais qualificados. E assim, ó, é muito próximo de várias cidades de Santa Catarina. Vem toda a parte, né, da região de Grande Florianópolis, que agrega, né, um destino de 3 horas no máximo, eu estou lá. Exato, tá? porque você começa ali com o Rancho Queimado, na subida, Alfredo Wagner e tal, e vai seguindo. É uma estrada que está muito melhor também, a 282, ela está muito, né, organizada em termos de pavimentação. E depois tem a parte de Chapecó, toda a parte, né, ao contrário, que vem a de Lages e que vem atender a nosso destino. Tanto que até Lages já tem mais gente também, tem uma vinícola que faz parte, né, do grupo de vinhos, né? Então, a gente tem um potencial que agrega valor, que agrega marketing, que se vende o destino de uma forma espontânea. Sim, e não esquecendo até que as pousadas, muitas têm piscina também, justamente para o verão. Tem piscina, todas têm jacuzzi, tem piscinas, né, nos próprios apartamentos. Então, é um turismo também, né, do amor, turismo, né, que a gente fala, né, dos casais. Passam lua de mel. Agora, Dia dos Namorados, vamos se preparar que vai estar um destino muito procurado. Dia das Mães também, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente tem as datas temáticas onde a gente vende os pacotes. Sim. Então, facilita a vida do turista, a gente já está organizando para ele o seu turismo de 2 dias, 3 dias, Claro. que é o que a gente faz com São Paulo, porque a nossa dificuldade da região é não ter um aeroporto. Então, a gente acaba fazendo São Paulo através dos aeroportos mais próximos e depois complementa com o transporte terrestre. Entendi. Agora, assim, ó, muitas pessoas perguntam, né, como é que se forma um turismo de experiência? Tanto a experiência gastronômica, a experiência mesmo de visual, as paisagens e tudo mais, porque a gente tem cidades belíssimas aqui em Santa Catarina, né? Aliás, o nosso estado ele tem um diferencial muito grande em relação aos outros, porque em pouco tempo, realmente, você sai do litoral, já vai para uma serra, você pode ir também lá para o oeste, para o sul, para o norte, são atrações diferenciadas, né? Como é que se forma e como é que o Sebrae ajuda nesse desenvolvimento também do turismo de experiência? A gente participou desse projeto de desenvolvimento do destino. O que a gente faz? Primeiro faz um mapeamento das empresas por segmento de turismo, hotelaria, gastronomia, agências de turismo. E ali tu faz um cenário para construir pacotes, a roteirização que a gente chama. E gera formatação de preços e vende essas propostas em feiras de turismo. Ah, certo. Então, tu leva o pacote, tu leva o destino, tu apresenta em feiras que são nacionais e internacionais, com material que é já pronto, que nem é, né, tu comprar um pacote de uma agência de turismo onde te dá todas as informações necessárias para te estar conhecendo o nosso turismo de experiência e gastronômico. Olha só, e isso não está acontecendo só na Serra Catarinense, né? Não, o Sebrae ele tem essa metodologia de desenvolvimento do turismo de experiência em qualquer destino. Então, dependendo do que for, a gente vai potencializar mais para gastronomia, mais para um turismo de aventura, turismo de negócios. Então, tu vai gerando esse roteiro e que vai dando benefícios para os empresários e a gente vai trabalhando em paralelo as ferramentas de gestão. Certo. Gestão de marketing, gestão financeira, gestão de vendas mesmo, que gere, né, o resultado que é o que espera o empresário, resultado econômico e financeiro. Então, a gente faz o potencial de economia criativa. Ah, claro. Hoje fala-se muito também nessa economia criativa, né? Sim, economia criativa porque o empresário sozinho ele não consegue. Então, a gente vai também em paralelo com o associativismo. Então, as entidades do trade turístico nos dão suporte para juntar todas as entidades e transformar isso no potencial de um turismo estratégico, organizado. Agora, quando a gente fala, né, em turismo de experiência, claro, a gente não fala só do turismo pelas paisagens, pela visitação em si, né, de visual e tudo mais, mas é realmente essa preocupação de você montar um roteiro recheado de atrações, quer dizer, que contemple também um turismo gastronômico dentro dessa experiência.
Hoje em dia, por exemplo, vocês fazem muito e tem muitos roteiros sendo feitos ainda para que cada vez mais a gente tenha novidades, tanto na Serra quanto em várias partes do nosso estado? Excelente colocação. A gente fala que é uma vivência. No momento que tu consegue fazer que uma pessoa vivencie, ele memoriza. Ah, certo. Então, tu consegue fazer a relação de inesquecível. É a experiência que eu jamais vou esquecer na minha vivência, naquele destino, naquele estabelecimento. Então, a gente consegue, através de visitas técnicas, através de hospedagem, onde eles transformam surpresas, mimos, né, atrativos, que ele não saiba tudo que vai acontecer. Então, isso gera surpreende o cliente, e aí que está o ponto-chave, que chega a ser um turismo de experiência inesquecível através de uma vivência criada por profissionais do turismo e que vão ter que, cada vez, como tu coloca, criar novos atrativos. Eu não posso ter um roteiro engessado, sempre nos mesmos pontos, nas mesmas empresas. E aí que também está o nosso desafio, que tenha novas empresas, que tenham novas realidades. Então, que vai visitar a criação de a trutaria, da trutaria vai visitar um ponto turístico, depois vai para um restaurante, que chegue num hotel, numa hospedagem, ainda tenha mais uma surpresa para ele. Então, a gente tenta criar roteiros onde ele vai saber o macro e não os detalhes que a gente vai estar encantando esse cliente. Que vai ser, claro, aquela surpresa gostosa e que ele vai realmente se encantar, né? Que é o que a gente fala, se ele visita, ele vai lembrar. Porque senão o turismo não tem encanto. Então eu vou ver um vídeo, uma foto, não preciso visitar. Exatamente, não precisa passar por aquela experiência, né? Ele tem que ir no destino, ele tem que viver aquele mundo, né? Para ele gerar ainda mais, multiplicação, né? Que ele recomende aquela proposta para mais gente. Agora, olha só que interessante, né? A gente viu aqui já no primeiro bloco, questão do turismo de experiência pela experiência da truta, né? Onde você tem vários sabores de truta, truta recheada, grelhada, etc. Você tem vários outros produtos, né? As vinícolas lá de São Joaquim, como você falou, as macieiras e tudo mais. Quer dizer, pinhão. Exato, o pinhão também. Está na época da colheita. Exatamente. Agora, uma outra coisa que a gente também tem visto crescer muito na Serra, e eu particularmente já fui em alguns lugares desses, são fazendas que também contam histórias desses fazendeiros anteriores que depois passaram para outras gerações e aquela história continua também passando de geração para geração. A história também do local também é um turismo de experiência. Quando tu relaciona a história, a cultura, né, o patrimônio que o destino tem, tu gera assim, uma vivência do passado, né? Que a gente fala que a gente começa a trabalhar a cozinha afetiva. Que tu resgata a comida que era da tua mãe, da tua avó, né, dos teus antepassados, e isso gera ainda mais uma relação de respeito. A vivência que tu está colocando esse turista. Então, tu vai fazer um piquenique, ou um jantar, ou uma relação de vinho, truta, pinhão, as frutas locais, a maçã. Então, o cliente começa a entender que a gente harmoniza a vida dele através de uma proposta que ele nunca imaginou ter em tão pouco tempo e numa serra que é encantada, né? Ela é única no Brasil. É verdade. E essas fazendas cada vez mais estão mais bonitas, mais vistosas, com mais produtos também, né? As fazendas são particulares, então o que a gente consegue fazer? Quando ele vai fazer a visita, o proprietário ou um dos representantes da fazenda conta a história da fazenda, de toda a mudança que teve, que antes era tudo muito rústico, hoje temos toda a modernidade, a facilidade que a gente tem, até acesso, né, à questão de redes sociais que a gente não tinha, de telefone, que a próprio maquinário que eles têm. Então, essa mudança de economia, de suporte, de tendências, também para a gente é um produto turístico. E tem uma outra questão também que a gente tem visto muito, você, na hora que acorda também dentro de uma fazenda dessa, você não só vê o café da manhã sendo preparado e tal, mas você vai até as vacas, você tira o leite da vaca e depois vai lá com aquele leite, você consome junto com o café que foi preparado na hora e tudo mais. E até, claro, os produtos coloniais que também são produzidos ali.
Muito bem colocado. O café da manhã na Serra é algo assim que é encantador é também, encantador, né? Tu não consegue degustar tudo, porque vem, como tu falou, desde o leite da vaca, do queijo. O queijo, exatamente. O mel, que a gente também tem o mel, o potencial do mel na região. A geleia com uma fruta local. A gente também tem os cogumelos na região, né? Caça verdade. cogumelos, não podia esquecer de falar. Verdade, verdade. Então, tu pega o pinhão, tu pega o cogumelo, daí tu pega o vinho, tu pega a maçã, aí tu pega o mel, pega a geleia, os pães caseiros. Então, é como tu fala, é uma riqueza que só indo mesmo para vivenciar essa experiência gastronômica num turismo extremamente organizado, hoje de um acesso, né, que tu tens essa oferta de coisas que a gente não tinha. Então, o Sebrae, ele deu esse suporte para os empresários da região estarem se organizando e fazendo uma venda profissional. E casada, né? E entre uma e casada. outra, e entre uma cidade e outra também. Aliás, o Sebrae ainda está vendo mais potencial ainda de crescimento com outros produtores que ainda não entraram no turismo de experiência? Sempre tem gente começando É mesmo? junto no projeto, tem muito investidor na região. Olha só. Então, a gente, né, trabalha também uma pesquisa de mercado, o que está faltando, que se identificou a meios de hospedagem. Sim. Então, a gente conseguiu um crescimento de meios de hospedagem. A gente também tem a relação da alimentação, porque nem todo mundo quer comer truta. Então, Sim. tem que ter a carne, tem que ter a massa, tem que ter as lanchonetes. As padarias da região também são riquíssimas de ofertas. E aí, o que acontece? As agências de turismo estão dando esse nosso suporte para atender o turista e direcionar o que ele quer fazer. Que bacana. Olha, hoje aqui a gente também teve mais uma experiência bacana, né? Agora mostrando um pouco mais da Serra Catarinense, que realmente tem um potencial incrível ainda de crescimento. Então, se você é produtor também, tem uma pequena propriedade ou uma grande propriedade, deseja entrar nesse turismo de experiência, o Sebrae está de portas abertas, né, Bianca? Aguardamos vocês lá para um turismo inesquecível. Maravilha. Bianca Antonini, consultora de turismo gastronômico do Sebrae. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Alexandre. Empreenda. Valeu, querida. Obrigado. Obrigado a você também. A gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina.